julgamento. Como se dá o julgamento das prestações de contas? Elas podem ser consideradas aprovadas quando estiverem totalmente irregulares. Aprovadas com ressalvas, quando as irregularidades não comprometerem as contas. Pode haver determinação de recolhimento daquilo que foi considerado irregular. Então, é possível haver uma aprovação com ressalvas com determinação de recolhimento. Lembre-se que para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que nós tanto falamos aqui no curso, os valores considerados irregulares não podem ultrapassar R$ 1.064,10. As irregularidades percentualmente não podem superar 10% do valor total e as irregularidades não podem ter natureza grave. Então, isso é que pode fazer com que a flexibilização, utilizando a proporção e a razoabilidade, pode levar à relevação de irregularidades, considerando as contas aprovadas com ressalvas. As contas podem ser desaprovadas quando as falhas comprometerem essa regularidade, por óbvio. E agora, muito importante saber que as contas serão julgadas não prestadas, e este é o pior cenário, porque contas julgadas não prestadas deixam o candidato inelegível pelo prazo do curso do mandato para o qual ele concorreu. Uma conta desaprovada, se ela não tiver nenhuma irregularidade que seja um indício de crime, seja apenas uma inabilidade no trato da norma, elas vão ser arquivadas. Mas se elas forem desaprovadas com indícios de crimes, processos próprios vão ser instaurados para apurar aquilo. Pode levar à cassação, pode levar a inúmeros outros problemas, mas de rigor, de plano, quando é só uma inabilidade no trato da norma, essas contas desaprovadas são arquivadas. Da mesma forma como as contas aprovadas com ressalvas. Mas vejam os casos em que as contas são julgadas como não prestadas e o candidato fica inelegível. Quando não forem apresentadas dentro dos prazos, quando não forem apresentados os documentos solicitados, inclusive à mídia. Já falei isso anteriormente e estou reforçando aqui, porque isso está expresso na 23.607 e acontece muito. Quando as diligências não forem atendidas, impedindo a análise da movimentação financeira declarada, quando não forem reapresentadas as contas, por algum problema que aconteça na numeração do extrato da conta. E aí, olha que tem um asterisco lá em cima. Contas não prestadas, deu o prazo da entrega das contas. O prazo fatal, 30 dias após a entrega das contas. Após esse prazo, a Justiça Eleitoral vai intimar os omissos para prestarem essas contas em 3 dias, em até 3 dias. Nem sempre a Justiça Eleitoral consegue fazer a intimação logo ali após os 3 dias do prazo fatal, a depender do fluxo de atividades e de serviços daquele cartório eleitoral. Mas o que é importante aí? Quando essa intimação é feita para que o candidato apresente as contas em até 3 dias, mesmo já tendo passado o prazo fatal, é como se houvesse uma esticadinha desse prazo, numa oportunidade a mais que está se dando ali para que aquele candidato não seja julgado, que aquela conta não seja julgada não prestada e ele fique inelegível. Quando for fazer essa intimação, se for fora do período eleitoral ou se não tiver advogado constituído, tem que ser obrigatoriamente a citação pessoal, para não dar a nulidade da querela nullitatis.
tem vários julgados sendo virados de cartórios que simplesmente só fizeram a publicação no DJE fora do período eleitoral e não fizeram a intimação pessoal e as contas foram consideradas, julgadas não prestadas. Agora os advogados estão virando, derrubando todas essas decisões. Então é importante atentar para esse detalhe. Quando o candidato não presta contas, as contas eleitorais apresentadas após o julgamento de não prestadas, não vai haver um novo julgamento para rever aquilo. Ele presta contas após esse julgamento apenas para que quando terminar os 4 anos, no caso das eleições agora municipais, né? Porque se fosse eleição para o Senado, ele ficaria 8 anos sem poder se candidatar novamente. Mas essa conta, a regularização apresentada da conta omissa do candidato após o julgamento de não prestadas é apenas para que ao final dos 4 anos ele possa readquirir a sua certidão de quitação eleitoral. Nesses 4 anos ele não pode se candidatar, mesmo que ele apresente as contas intempestivamente. Se ele não regularizar nunca, os efeitos perduram até que as contas sejam apresentadas, ainda que ultrapassados os 4 anos. Então é importante saber disso. Candidato omisso, que não tem quitação eleitoral, aprovado num concurso público, pode assumir o cargo? Sim, muitos acham que não. Só que o Código Eleitoral, no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1, traz como exigência para investidura e posse em cargo ou função pública a exigência do exercício regular do voto e não possuir débito com a Justiça Eleitoral. Nesse caso, tem que se emitir uma certidão circunstanciada, constando que aquele eleitor está regular no exercício do voto, aquele ex-candidato, né, que agora vai assumir o concurso público, e ele não possui débito com a Justiça Eleitoral. Se for negada essa certidão circunstanciada com essas informações no cartório, vai ter que o advogado ou advogada que atua entrar com mandado de segurança. Da mesma forma, para a renovação de passaporte, não há impedimento. Artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 5º do Código Eleitoral. Traz que a exigência para a renovação do passaporte é estar regular com o exercício do voto e não possuir débito. Essa inelegibilidade gerada pela falta da certidão de quitação eleitoral, ela vai ser analisada lá no pedido do registro de candidatura. Pela norma, vai ficar 4 anos sem poder candidatar-se novamente. Desaprovação de contas de candidatos, como é que acontece? O Ministério Público vai poder promover recurso contra a expedição do diploma ou ação de impugnação, a depender dos problemas ali detectados, como nós falamos anteriormente, e pode entrar com uma ação de investigação judicial por uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou de autoridade. A desaprovação de contas por si só não vai impedir o registro de uma nova candidatura, porque o candidato não perde a quitação eleitoral com a desaprovação se não houver nenhum processo, né, que surja, que venha dali numa investigação judicial, com rito próprio, com todo o exercício do contraditório, com a ampla defesa, para que aquele candidato possa resolver essa situação nesse processo próprio de apuração de crime. Leiam os julgados 14 e 15 do material que eu deixei para vocês sobre a apreciação de documentos na análise dos embargos, revertendo desaprovações que já haviam sido, né, decididas e que lá nos embargos documentos juntados foram apreciados.
É muito importante que os advogados e os contadores que atuam nas prestações de contas e também os colegas analistas saibam desse novo entendimento de que, a depender dos documentos que estão sendo apresentados, pode haver a apreciação no momento dos embargos. Esses julgados 14 e 15 são excelentes para ampliar também esse repertório de compreensão de vocês. Omissão de contas eleitorais do partido, ou seja, partido teve a conta eleitoral julgada não prestada. O que é que acontece? Perde o direito aos fundos públicos e pode ter a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa. A resolução 23662 de 21 traz todo o rito para a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário. Lembra que lá nas nossas primeiras aulas nós dissemos que quando o partido político tem a suspensão da anotação, ele não vai poder registrar candidato agora nas eleições? Ele não vai poder registrar se ele tiver com a suspensão da anotação, ou seja, o CNPJ está comprometido. E se este partido integrar federação, a federação não vai poder atuar naquela circunscrição. Então, é importantíssimo que todos os partidos que têm contas julgadas não prestadas regularizem, peçam a regularização da omissão de prestação, de acordo com o exercício aí que tiver omisso, tanto de contas eleitorais quanto de contas partidárias, para não comprometer o registro das candidaturas. E a perda desse direito aos fundos públicos é até que as contas sejam regularizadas. A partir do momento que a regularização se dá, recupera o direito do recebimento do fundo partidário e do FEFEC. Quando a conta eleitoral do partido é desaprovada, o partido perde o direito do fundo partidário. No ano seguinte ao trânsito em julgado, olha o asterisco lá, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses. Ou ele terá o desconto no repasse das cotas no valor da quantia irregular. Quando as contas eleitorais do partido são desaprovadas e acontece a suspensão do direito de receber o fundo partidário, no segundo semestre do ano eleitoral, essa suspensão do recebimento do fundo fica suspensa. O que isso quer dizer? O partido volta a ter o direito de ter o recebimento do fundo partidário no segundo semestre do ano eleitoral. Ou seja, acaba sendo uma punição inócua, porque justamente no período em que ele teria que sentir mais a dor da pena, fica suspensa a pena. Não podemos esquecer que a legislação é feita pelos próprios candidatos e partidos que operam as prestações de contas. Então, não é o TSE quem decide a norma. O TSE fiscaliza e aplica e normatiza, mas essas decisões estão em lei e são decididas lá na Câmara e no Senado. Os candidatos que são beneficiados numa prestação de contas eleitoral de um partido que foi desaprovada, eles podem responder por abuso do poder econômico e pode ter outras sanções cabíveis a depender do que o Ministério Público apure naquelas desaprovações e naqueles benefícios que ocorram ali na movimentação desses recursos. As responsabilidades civil e a criminal recaem somente sobre os dirigentes partidários
responsáveis pelo partido na época daqueles fatos. Então, não é a direção atual que responde pela desaprovação, pelas irregularidades detectadas, mas aqueles responsáveis pelo partido à época dos fatos em que aquela desaprovação ocorreu. A conta pode ser julgada em até 5 anos da apresentação. E essa direção pode mudar, e muda, e muito, vocês sabem. Só que, se a Justiça Eleitoral não conseguir analisar essas contas dentro deste período de 5 anos da data da apresentação, não pode mais ser aplicada sanção àquela direção partidária. Então, é importante que os colegas da Justiça Eleitoral saibam que há esse prazo da prescrição punitiva. Então, não podemos, sob nenhuma hipótese, deixar de analisar prestação de contas que sejam apresentadas, não podemos estourar o período de 5 anos para não perder a possibilidade de sanção e punição para aquelas irregularidades nas prestações de contas.